Vamos à pregação da palavra, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, e o versículo 25. Não vou ler ali toda até o 37, mas vamos remir aqui o tempo, tá? Levantou-se certo mestre da lei, e querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei, como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E eu quero parar aqui no versículo 29, porque logo a seguir o Senhor Jesus dá uma lição com a figura do samaritano, né? Do bom samaritano, né? E nós vamos trazer aqui alguma coisa sobre o samaritano. Mas queremos ver o que Deus tem para nós aqui nessa noite. Veja bem, esse mestre da lei, que se aproximou de Jesus, se entende também que era um advogado. Advogado das leis bíblicas, da Torá, do Pentateuco, do Antigo Testamento, tá bem? Esse advogado, esse mestre da lei, eles eram considerados defensores da lei. São o que os advogados fazem hoje, detentores da lei, conhecedores da lei, defensores da lei. Então você vai vendo aí que quem se aproximou de Jesus era alguém gabaritado, não só com conceitos, mas também com muito conhecimento. E por que não dizer, com convicção, porque ele conhecia as leis. E a gente vai ver, ora, por que alguém que conhece lei vem perguntar de lei para outro? Aí você já vê o que a Bíblia diz ali, que ele quer experimentar Jesus. Ele quer saber o que sai de Jesus, a sentença que Jesus dá, né? E a Bíblia diz assim: levantou-se, quer dizer, surgiu naquele ambiente um detentor da lei, um mestre da lei. Eu passo a pensar também que esse mestre da lei passou a investigar Jesus, a seguir Jesus, a fazer comparações, a medir parâmetros, até certo ponto que chegou aonde estava Jesus, e provar, veja a sutileza, provar Jesus, né? E ele perguntou, mestre, ele era mestre da lei, e ele, com uma certa humildade, querendo atrair, quem sabe, ou atingir o ego de Jesus, ele diz, mestre. Ele colocou Jesus acima dele. Observe, e muito cuidado com os elogios, viu, irmão? Atrás de cada elogio sempre tem um laço. Você se cuida. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meu Deus do céu! O mestre da lei, ele chegou com uma pergunta que é feita até os dias de hoje. Né? Aí você diz assim, você quer dar a vida eterna? Aí alguém diz assim, vá para as academias, lá você aumenta a média de vida fazendo exercício. As academias lotam. Aí alguém pode dizer, não, faça um tratamento, cuide do seu corpo, tome remédios. Aí você vai observar, incontáveis o número de farmácias dentro de uma cidade. E eu até ouvi, não sei se isso procede, mas estão dizendo por aí
que a maioria dos médicos de hoje estão aprendendo a receitar remédios e não a medicina como um todo. É o que dizem por aí. A maioria está agindo assim, porque dá lucro. E as pessoas aí estão interessadas em viver mais. Aquelas pessoas que são mais aguçadas e não se conformam com esta vida aqui, que entende que deve haver uma continuidade, alguém lhe chega e diz assim: você quer viver eternamente? Então vá para o espiritismo kardecista. Outros vão trazendo ideologias, religiões e muitas outras novidades que conduzem a curiosidade do homem para um futuro. É claro que para um futuro incerto. Por que, irmão, que o irmão está falando? Porque quando se fala para alguém que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, 90% delas cai fora. E os 10% que fica, alguns caminham e abandonam e muitos poucos continuam. Porque o interesse da humanidade é a vida eterna sem fazer esforço. Por quê, irmão? Porque carregar a cruz ninguém quer, irmão. Cuidar do outro ninguém quer. Ajudar o outro ninguém quer. Estender a mão para quem precisa ninguém quer. Quer todo mundo faturar. Quer todo mundo se dar bem. E aí você vai para a pergunta do mestre da lei, você vê que ela é contemporânea. Saia você nas ruas da cidade, com a desculpa de pregar, saia você nas ruas da cidade com a desculpa de pregar o evangelho. Comece com a frase: você quer a vida eterna? Comece com essa frase a evangelizar e você vai ver os resultados. Jesus respondeu: o que está escrito na lei, como ler? Veja, irmão, e aqui eu glorifico a Deus, eu glorifico a Jesus, porque Jesus, ele faz com que nós venhamos encontrar as respostas que já estão dentro de nós. Aquele mestre da lei veio com uma questão que estava dentro dele. E eu já vou falar para você o que faltava para ele, eu já vou falar para você o que estava faltando para ele, mas a resposta estava nele. Olha só, Jesus diz: o que está escrito na lei? Está lá, está escrito lá. E como é que você interpreta? Tem gente que interpreta a Bíblia com versículos fora de contexto. Olha só como Jesus é mestre. Como você lê? Você lê o texto dentro do contexto? E como você interpreta? Aí o homem respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração é sentimento, irmãos. Amar a Deus de coração é colocar as emoções, é colocar as decepções, é colocar os desejos nas mãos de Deus. Amar a Deus de coração é isso. De toda a sua alma, né? De toda a sua razão, colocar os seus pensamentos, os seus conceitos, os seus sonhos, colocar a sua razão em Jesus. E aí a Bíblia ainda diz de toda a sua força, quer dizer, cuidar desse corpo em Cristo Jesus. Você sabia que até para fazer uma caminhada é bom pedir a ajuda do Espírito Santo? Você sabia disso? Você sabia que para dar um passo você precisa de Deus? É isso que Jesus está dizendo. E aquele homem está dando uma interpretação literal e apropriada, porque era aquilo que estava dentro dele. Aí então Jesus diz: respondeste bem, faze isto e viverá.
Aonde estava o problema do mestre da lei que procurou Jesus? Aonde estava o problema do mestre da lei? Ele tinha a Bíblia. Aquele mestre da lei, ele era religioso. E o que mais a gente tem por aí são religiosos. Tá bem? Que não estende a mão para ninguém. E observe a poderosa palavra de Deus. Jesus diz, respondeu bem. Aí você continua a frase, faze isto. Jesus está dizendo, você já sabe, então pratica. Aleluia. Faltava aquele homem praticar. Vai e faz. Tem gente que é religioso e não estende a mão para ninguém, irmão. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? O problema da humanidade é o problema da culpa, irmão. Sempre queremos colocar a culpa em alguém. Não, a igreja não me serve porque o pastor não usa terno. Aí outro vai lá e diz assim, não, a igreja não me serve porque o pastor não usa terno. Aí a outra vai lá e diz, não, o pastor não serve porque não usa barba. O outro já gosta do pastor com barba. O problema é da culpa. O ser humano está sempre condicionando as suas decisões num terceiro ou numa terceira situação. Aleluia. Os mestres da lei estão por aí. Você dá um chute numa árvore, cai uns 10 de cima da árvore, pronto para julgar, porque entende. Mas eles são religiosos, minha gente. Jesus diz, você sabe, mas não pratica. Aleluia. Você sabe, mas não pratica. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar um testemunho aqui, porque vai ficar registrado. Nós gravamos, está aqui o gravador, toda a nossa pregação, e nós transmitimos na live e fica rodando aí por um bom tempo, tá? E quando a gente compartilha, volta a rodar. Então vai ficar registrado. Ontem, eu soube de um amigo meu de Marinha, que está com uma situação bastante difícil, fez um transplante de córnea e 18 anos depois do transplante houve rejeição, então ele estava perdendo uma das vistas e pediu aos colegas que foram de Marinha em 1983 uma ajuda. Um dos colegas de Marinha soube da situação dele e movimentou toda a turma ajudou. E eu enviei uma oferta pelo Banco do Brasil. E para a glória do Senhor, entrou na minha conta hoje. Aleluia. É você estender a mão que Deus estende a mão para você. Eu entreguei lá, diante das minhas condições, e o Senhor proveu aqui, e não deixou faltar nada, para a glória do nome do Senhor. Isso é praticar o Evangelho. Há mais de 34 anos que eu não vejo esse rapaz. Aleluia. Mas um se sensibilizou e moveu todos, e todos estão unidos para ajudar um lá em São Paulo. Aleluia. Mas Deus é Deus. Rimando cantaramandarai. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo o depósito para São Paulo, eu estava recebendo um depósito de São Paulo. Deus é glorioso, Deus é tremendo, Ele sabe todas as coisas. Aquele mestre da lei chinelo, religioso, conhecia a Bíblia, mas não praticava. Dá para você entender? Aleluia. Aí a Bíblia diz, respondeu, faz isto e vive. Ele, querendo justificar, perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a história do bom samaritano. Samaritano não se dava com judeu. Aleluia. Porque eles eram vizinhos. Samaritano, a Samaria ficava em um declínio para baixo, no baixo relevo, e Jerusalém em cima, no alto.
E a tipologia que nunca devemos sair de Jerusalém e ir para Samaria. Quando aquele homem desceu de Jerusalém para Samaria, ele foi assaltado e ultrajado, levaram tudo. E a Bíblia registra que ele ficou meio morto. Quando a Bíblia fala de meio morto, a Bíblia está falando que espiritualmente já morreu. E aí a Bíblia diz que cruzou ali nas cercanias, né, o sacerdote e o levita. O sacerdote religioso. Sacerdote religioso. E não parou para ajudar. Passou ali o levita. O levita que gosta de tocar com igreja cheia. Mas quando tem 1, 2 no bairro, ele não vai. O levita religioso, que quer aparecer mais que Jesus. O sacerdote, o levita, cruzou ali. E cruzou o samaritano. Lembra? Jerusalém e Samaria? Aquele que foi assaltado, descendo. E o samaritano, subindo. Quem saiu de Jerusalém, descendo. Quem saiu de Samaria, subindo. E o samaritano enxerga aquele homem meio morto. E a Bíblia diz que derrama ali vinho, né? E óleo. E colocou na sua cavalgadura e levou até uma hospedagem e deixou pago a hospedagem para aquele homem que for assaltado, e ainda deixou dito que ele vai, mas volta. E se por acaso precisar de mais dinheiro na hospedaria, ele vem e paga. Aleluia! Não precisa te dizer que o samaritano aqui é Jesus. Não precisa te dizer que aquele assaltado sou eu e é você. Não precisa te dizer que a hospedaria é a presença do Espírito Santo dentro das igrejas. E não precisa te dizer que o religioso e o levita está assim por aí. Não precisa te dizer. Vem aqui comigo, observe. Você imagina, eu vou contextualizar aqui. O sacerdote cruzou, olhou aquele homem meio morto e olhou que tinha uma placa lá, igreja evangélica tal. Aí o sacerdote, não é da minha igreja. Cruzou de reto. E cruzou o levita, olhou lá, não é da minha denominação. Aleluia. Passou de largo lá, eu não toco, passou de largo. Mas aí passou o bom samaritano, que não olha placas. Não é a igreja A, a igreja B. Não. É o machucado que interessa. Aleluia. É aquele que precisa que interessa. É o necessitado que interessa. O bom samaritano nos deu exemplo com a nossa própria vida. Nós estávamos perdidos, nós estávamos machucados, nós estávamos a ponto de tirar a própria vida. Falo de mim. E o bom samaritano me encontrou. Ora, se o bom samaritano foi bom para mim, me tirando de onde me tirou, será que ele não pode ser bom para outro e eu apresentá-lo a outro? Será que eu não posso seguir o exemplo daquele que me resgatou e resgatar alguém? Ou será que eu tenho que ficar observando as placas? Glória a Deus. O mestre da lei era religioso. O sacerdote era religioso. O levita religioso. Mas o bom samaritano, não. É por causa dos samaritanos que estão resgatando aqueles que são assaltados pelo mundo, deixado na hospedaria. É por causa do bom samaritano que nós estamos aqui. E ele disse, fiquem na hospedaria porque eu vou voltar. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.